Oi, eu sou Wesley, sejam bem-vindos novamente ao Demeter Studio. E hoje, galerinha, nós estamos aqui fazendo uma arte para o desafio do canal Brush Rush, que é aí a nova identidade, né, do nosso querido canal Palavra Nerd, do Guilherme Freitas. Ele decidiu trocar aí o nome do canal, dar uma nova identidade, né, uma nova cara. E eu sei que é difícil, né, pra gente se acostumar, a gente que já estava acostumado com o canal Palavra Nerd, era muito legal aquele estilo, mas o Guilherme aí deu uma repaginada no canal e tá muito bacana também, então logo a gente se acostuma. E para quem não sabe, né, ele não mudou apenas o nome ou o logotipo do canal, ele mudou um pouco do conteúdo também, e agora ele acrescentou desafios semanais de desenho, né, não apenas de pintura digital, como é o foco do canal dele, mas qualquer tipo de desenho que tenha a ver com o tema. E o tema dessa semana, né, que a galera escolheu lá na live, era dinossauros na escola. Então eu decidi aí também colaborar, né, com esse desafio e fazer a minha ilustração sobre esse tema. E tentei criar aqui 3 modelos, né, de dinossauros que representassem um pouco aqueles estereótipos que a gente tem de classes de aluno na escola, né? Eu tentei representar o nerd, o valentão e o repetente. E uma das regras que eram específicas para esse desafio era que o desenho ele tinha que ser no mínimo de 3 personagens e também não poderia conter cenário. Então essa arte ela foi meio que uma espécie de concept art de personagens, né? Digamos a minha primeira arte conceitual aqui para personagens. Eu tentei finalizar eles ao máximo e eu acabei gostando muito do resultado. Foi uma das melhores pinturas eu acho que eu já fiz até agora aqui no canal e eu fiquei muito feliz e foi muito divertido participar desse desafio também. Eu acho que o intuito ali do desafio, né, que o Guilherme quis propor, ele realmente acontece, né, que a gente se divertir fazendo o nosso desenho e principalmente aprendendo mais. Eu acho isso muito bacana e é também o conceito assim que eu tento trazer para os desafios que a gente está fazendo aqui no canal, né? E eu acho que quem participa também consegue absorver tudo isso, né? E falando do processo, pessoal, o processo de pintura que eu utilizei, essa arte aqui foi uma espécie de teste, onde eu tentei usar pela primeira vez o processo de pintura que o Genzoman usa para fazer as suas artes. Genzoman, para quem não conhece, ele é um artista, um ilustrador profissional chileno, e é o cara assim que é a maior inspiração que eu tenho para realizar os meus trabalhos. Eu olho para as ilustrações que ele faz e o meu foco e o meu objetivo é um dia chegar naquele nível, conseguir reproduzir as minhas ilustrações mais ou menos daquela maneira, sabe? E principalmente para um projeto que eu tô querendo iniciar aí na metade do ano, que vai ser a criação de um jogo, né, um trade card game que eu pretendo começar a fazer. E eu nesses últimos dias estava observando muitos vídeos, né, do Genzoman, onde ele mostra ali com clareza, né, a parte do processo dele e também prestando atenção em algumas artes, e eu tentei aplicar isso aqui nessa nossa arte, né? E como vocês podem ver aqui no início do vídeo, né, o processo que ele utiliza, principalmente ali o início, é muito parecido com aquela técnica do dragão branco que o Guilherme ensina no curso dele e também no canal, né, Brush Rush, onde a gente começa a construir os volumes do personagem somente com um tom ou somente com uma cor, né? Ali com a técnica do dragão branco, obviamente o Guilherme ele ensina a fazer com cores que variam do branco ao preto, né? Então oscila ali entre branco, cinza claro, cinza escuro e preto. E o Genzoman ele utiliza uma cor aqui que ela varia ali de um salmão para um marrom meio avermelhado, né? E como ele mesmo, né, faz no vídeo dele, que eu consegui observar, ele tem um arquivo salvo no Photoshop com várias cores e ele
dependendo da situação, sempre utiliza aquele mesmo tipo de cor. Então eu decidi fazer o mesmo, né? Eu tirei um print da tela, aí eu utilizei a ferramenta conta-gotas para selecionar as cores exatamente iguais àquelas que ele estava usando, e eu criei uma espécie de paletinha de cores aqui para mim fazer sempre esse esquema de pintar, né, o personagem, criando os volumes dele com essas cores que variam do bege ao marrom avermelhado. Só que uma coisa que eu acho interessante assim falar para vocês, e eu acho que é disso que vale muito as speed arts que a gente vê aqui no YouTube e as que eu tô postando para vocês, né? A speed art que ele tava postando, ela, na verdade, ela não era uma speed art, era um vídeo com velocidade normal, só que não tinha fala, não tinha legenda, não tinha nada. Então, era somente aquilo que eu tava vendo, né? E para criar essa parte do processo, primeiro ele começou colorindo o desenho com a cor base marrom avermelhado. Depois, na mesma camada, ele colocou aquela primeira camada de luz amarelada ali, né? Tipo um bege. E depois, na mesma camada, ele pintou com aquele tom médio, né, que varia ali entre as duas cores. E o interessante é que ele fez da seguinte forma: ele pegou a mesma cor, o mesmo amarelo bem claro, e dava as pinceladas, e ele ativou alguma tecla do atalho no Photoshop que ele conseguia diminuir a opacidade da última pincelada. Então ali ele começou a criar o meio tom. Só que como ele utilizava uma tecla de atalho, eu não conseguia ver qual era a tecla, né, e como se chegar àquele caminho. Então eu comecei a raciocinar e a pensar, né, como é que eu poderia fazer aquilo de outra forma. E aí é que me veio a ideia. Eu também comecei criando a primeira camada com marrom avermelhado, depois joguei a primeira camada de luz bege, e o meio tom eu peguei aquela cor que eu já tinha criado na paleta e eu mudei o estilo do brush de normal para a cor mais clara. Então, na hora de pintar, galera, algo muito interessante, né, que aconteceu e eu fiquei muito feliz foi que eu podia passar quantas vezes fosse por cima da cor amarelo mais clara, que ela não sumia. A única cor que sumia era o marrom mais escuro ali, né? Porque como eu tinha selecionado aquele modo de cor mais clara, a cor mais clara predomina do desenho, então somente a cor que é mais escura que vai ser apagada. Isso facilitou demais a hora da pintura e foi muito rápido para se fazer essa parte do processo também. Eu fiquei bem contente, eu pretendo utilizar isso nas minhas próximas artes com certeza. E a última parte ali do processo, né, que foi o segredinho assim que dava, né, que ele dava pra gente terminar de construir os volumes, era utilizar o brush de borrar. E o interessante é que ele usava o brush de borrar criando todas aquelas fibras que constituem os músculos do corpo. E com o brush de borrar que eu tinha, eu não conseguia fazer aquilo, porque ele era muito soft, então ele só borrava. Então eu comecei a mexer no Photoshop também e a testar vários brushes, e o que eu mais gostei e mais me adaptei foi utilizar o brush de poros, que vem no pacote de brushes do Dan Luvise, que o Guilherme também fornece no canal dele, né? E eu utilizei aquele brush de poros como brush de borrar, e eu consegui um resultado bem semelhante ao que o Genzelman conseguia ali nas artes dele, né? Então eu consegui mesclar muito bem os volumes e ficou de uma maneira bem legal o resultado do desenho. E aí, por último, eu só precisei colorir, né, criando uma camada em Multiply e escolhendo a cor ali que eu quisesse para construir os componentes dos meus personagens. E eu tentei fazer aqui 3 estilos bem diferentes de dinossauro, e eu espero muito que vocês tenham gostado dessas artezinhas, né? E aqui estão os nossos dinossauros finalizados. Eu tentei reproduzir aqui aqueles 3 estilos clássicos de alunos que com certeza toda a turma na escola tem, né? Que é aquele nerd com óculos de garrafão e aparelho nos dentes, o valentão, né, que tem necessidade aí de dar uma surra diária em alguém,
E também aquele repetente, né, que aquele cara que parece ser mais velho até que os próprios professores. E nesse vídeo aqui eu decidi passar bastante dicas para vocês, né, sobre o processo de pintura. Eu espero muito que sirva para ajudar aí, né, na criação das suas próximas pinturas digitais. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like aqui, que vai ajudar demais na divulgação do canal. Também se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as notificações. E se você puder, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais também, beleza? Então é isso aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e um abração, gente!